E aí, nação, uma excelente sexta-feira para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí dessa preparação do Mengão para encarar a equipe do Pirâmides neste sábado às 14 horas, em jogo que vale vaga para a decisão do Mundial de Clubes. Estou trazendo um corte aí com essas últimas notícias do Mengão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com o vídeo. Falar de Flamengo e Pirâmides do Egito, que se enfrentam amanhã, valendo vaga na grande final de quarta-feira do Intercontinental contra o PSG. E lá já está o Carlos Gil, em Doha. Conta pra gente, amigo, o que você traz hoje? Seja bem-vindo. Obrigado, Mari. Tudo bem? Um abraço para você, Jéssica, para todo mundo que está no programa. Quem mais está no programa hoje? Roger também está aí, Grafite também está aí, não é isso? Acho que acertei a escalação, né? Tá mais fácil do que acertar a escalação do Flamengo. Então, um abraço para vocês. Aqui 8h17, 8h17, Flamengo treinou no fim da tarde aqui em Doha, nesse CT que está servindo como base rubro-negra, né? Nessa passagem aqui pela Copa Intercontinental no Catar. E o Felipe Luiz, ele falou no início da entrevista coletiva de hoje, perguntado sobre possíveis mudanças no time, ele disse, vamos reunir ali com o departamento médico, comissão técnica, para definir quem está um pouquinho mais cansado, com o departamento de fisiologia, mas a gente pode até dizer que existe uma tendência de alguma modificação a gente observar sim nessa partida contra o Pirâmides. Não que ele considere que o Pirâmides seja um adversário um pouco mais fraco, eu estava ouvindo até você falar ali antes, já pensando, será que está pensando no PSG? Ele refutou completamente esse tipo de bate-papo, de já pensar em Paris Saint-Germain, inclusive quando foi confrontado com aquela informação de que o Luiz Henrique, né, disse, eu prefiro pegar o Pirâmides e não o Flamengo, ele cobriu o Paris Saint-Germain de elogios, mas diz, é jogo a jogo, o Pirâmides é um time perigoso, né, a gente vai ouvir daqui a pouco a análise que ele faz técnica e tática do time do Pirâmides, mas ele chegou a dizer logo no início da entrevista coletiva, olha, a gente tem no nosso elenco alguns jogadores com mais de 30, 33 anos, né? Quase que fazendo uma linha de corte para alguns jogadores que podem estar um pouquinho mais desgastados. Em função da idade ou do acúmulo de partidas, o Flamengo já fez mais de 70 esse ano, a gente pode pensar assim em possíveis alterações em relação à escalação, o time titular que começou o jogo contra o Cruz Azul. Fazendo um esforço aqui do que pode mudar. O Léo Ortiz, por exemplo, ele vinha de uma longa inatividade, jogou os 90 minutos, né? Então há uma chance do Danilo voltar a ser titular na zaga e aí sim, pensando numa possível classificação, ter o Léo Ortiz inteirinho para jogar a final contra o Paris Saint-Germain e o Danilo vem jogando, está com ritmo de jogo. Outra possível alteração, lateral esquerdo. O Alexandre a gente sabe que é um jogador que sofre um pouco com essa sequência de jogos. Então o Ayrton Lucas, né, tem uma capacidade física muito boa de voltar, de marcar, de ir para o ataque, enfim, pode ser também uma possível alteração. O Pulgar foi um jogador que, em determinado momento do jogo contra o Cruz Azul, ele pôs a mão na coxa, o Felipe Luiz perguntou se ele estava bem, né? O Everton Araújo tem jogado bem, o Jorginho também, nessa dupla de volantes, Jorginho e Pulgar, um pode ter sentido um pouquinho mais que o outro, pode pintar um Everton Araújo no lugar de um dos dois. E aí a gente pode também pensar em alguma mudança ali em relação ao ataque, seja ela por uma questão técnica, por exemplo, o Cebolinha é um jogador que vem jogando muito bem, vem entrando muito bem, ou até tática, né? Por exemplo, o Plata entrou no segundo tempo, no lugar do Samuel Lino, o time ganhou um pouquinho em mobilidade, né? O Plata é um jogador muito físico, o time do Pirâmides tem uma imposição física muito grande, então há uma série de composições, né, que o Felipe Luiz pode fazer ali no ataque, mantendo o Carrascal ou tirando o Carrascal, Luiz Araújo ou não Luiz Araújo, Bruno Henrique fica, Bruno Henrique sai, o Plata entra, ganha um espaço ou não, enfim, ele tem ali uns 5 jogadores, pelo menos, com os quais ele pode mexer para formar uma trinca de ataque. Então, não se surpreenda o torcedor rubro-negro se o Flamengo amanhã entrar em campo com algumas alterações pontuais. Bom, dito isso, a boa notícia desses últimos dias tem sido a participação do Pedro nos treinos. O Pedro não vai ser titular amanhã, mas ele pode ganhar alguns minutos sim, porque ele vem treinando, não sentiu, não foi relacionado contra o Cruz Azul. O Felipe Luiz confirmou que ele vai ser relacionado, vai estar no banco e abriu até a possibilidade dele ter alguns minutos, obviamente, dependendo do desenrolar da partida. Então vamos ouvir esse trecho da coletiva do Felipe Luiz, quando ele fala especificamente sobre o atacante, o camisa 9 do Flamengo. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino e nos dias prévios também que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria
e vontade que estava antes da lesão do braço, que da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para a gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa sim ter minutos no jogo de amanhã. Em relação ao adversário, o time do Pirâmides, algumas curiosidades, né? O Pirâmides tem um jogador que é egípcio, mas tem um apelido de Zico, o Mostafa Mohamed Zaki, só que ele ganhou o apelido de Zico porque o pai dele é um grande fã do maior ídolo rubro-negro, né? O Zico às vezes joga como titular, às vezes não, ele é um meio atacante. Tem um brasileiro, o Everton, que foi formado na base do São Paulo, circulou ali pelo futebol europeu. O último clube dele antes do Pirâmides tinha sido Baník Ostrava, da República Tcheca. E tem o Maeli, que é um atacante muito forte, corpulento, assim, é da República Democrática do Congo, vai até disputar uma vaga na Copa, né? Porque a República Democrática do Congo está naquela repescagem mundial. E é um time que se notabiliza por ter uma defesa muito forte. Então o Felipe Luiz também fez uma análise ali técnica, tática da equipe do Pirâmides, e a gente vai ouvir agora. Que entende muito bem essa fase defensiva do jogo. Pelo que eu pude analisar, é um time que se defende muito bem, entende muito bem coberturas e compactação das linhas. Então, sem nenhuma dúvida, o Al-Ahly, que é um dos times melhores trabalhados da Arábia, sofreu muito para poder entrar nesse bloco defensivo deles. Portanto, temos que estar, primeiro, muito bem taticamente posicionados no campo, mas o principal é que os jogadores estejam com essa criatividade e essa ousadia em dia para esse jogo de amanhã. Como eu disse agora há pouco, né, o Felipe foi confrontado ali com um comentário do Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, de que preferiria enfrentar o Pirâmides e não o Flamengo numa eventual final aí do Mundial de Clubes. E o Felipe também falou sobre isso e aproveitou até para desabafar um pouco sobre o que ele acha que foram críticas que passaram um pouquinho do ponto, ou que pesaram um pouquinho a mão, quando o Flamengo foi derrotado pelo Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Então a gente vai ouvir também esse trecho em que o Felipe Luiz fala do comentário do Luiz Henrique, mas também se refere à eliminação do Flamengo no meio do ano. Deixamos uma boa impressão para o futebol mundial, mas não para o futebol brasileiro, né? Eu não esqueço. O massacre que foi depois do jogo do Bayern. Mas, incrivelmente, pro mundo, o Flamengo deixou uma boa imagem, um bom futebol, um time que tentou jogar, mas, infelizmente, no Brasil não só vale o resultado, né? Então, o Luiz Henrique disse que não quer enfrentar o Flamengo também não quer enfrentar o PSG, eles não vão ter a semifinal para colocar em risco aí a vaga deles na final, mas já conheço bastante o Luiz Henrique, já joguei várias vezes contra as equipes dele. Agora ele assinou, acho que um quadro mais bonito da carreira dele como treinador, uma obra maestra, que é esse PSG autoral dele, é único no mundo, e todos admiramos tanto na temporada passada, e até um time impossível de se copiar, porque tem tantas particularidades dentro dessa equipe que você só pode admirar, né? Então, justo campeão, e primeiro fazer um grande jogo, tentar passar para poder desfrutar desse momento que é esse Mundial de Clubes tão importante. Naquele momento em que o Felipe Luiz diz o PSG não quer enfrentar o Flamengo também não quer enfrentar... Claro que o Flamengo quer enfrentar o Paris Saint-Germain. O que ele quis dizer, né, naquele momento, e só para pegar um pouco do contexto, né, porque às vezes ele pega um recorte da entrevista, porque ele já tinha sido perguntado anteriormente sobre o formato de disputa, e ele disse que sim, que era um pouco injusto. Isso foi determinado pela FIFA em função, claro, dos últimos resultados. Os times europeus ganharam todos os últimos mundiais, de o time europeu esperar e jogar apenas a final, né? Que nem ele, nem o técnico
do Pirâmides teriam a oportunidade de ver um possível adversário em ação nas semifinais. Tem toda a questão do deslocamento, do cansaço, de um time que joga 3, 4 jogos para o outro que vai jogar um só. Então, nesse sentido que ele disse, né, que o Flamengo gostaria de ter a oportunidade também de repente, se classificar para uma final e não ser contra o Paris Saint-Germain, porque o Paris Saint-Germain, numa semifinal, no futebol, também poderia, porque não perder um jogo, embora isso nunca tenha acontecido com o europeu nesse modelo aí, nesse modelo que foi mudando ao longo dos anos, mas o europeu sempre esteve presente nessas decisões de Copa Intercontinental, Copa do Mundo de Clubes, enfim, de todos os modelos que aconteceram. Um pouquinho antes do treino, que rolou aqui no CT, hoje à tarde, 3 jogadores do Flamengo passaram por uma zona mista, naquela área de entrevistas, o Everton Araújo, volante que eu comentei agora há pouco, que pode até entrar, o goleiro Rossi e o atacante Gonçalo Plata. E eles falaram também, os 3, sobre a expectativa do jogo de amanhã, decisivo, classificatório para a decisão. Quem passar amanhã, afinal de contas, vai pegar o PSG, que já está pré-classificado. Então, vamos ouvir os jogadores do Flamengo. Não, eu acho que a gente tem um princípio que não muda nossa ideia do jogo, seja o rival que seja. A gente sempre joga de igual contra todos os times. Eu acho que, pelo que a gente sabe, o pouco que sabemos, na verdade, eu pelo menos, eu acho que vai ser um jogo muito similar ao que foi o primeiro jogo lá no Mundial contra o Esperance. Um time muito físico, com muita vontade de correr, de pressionar, e quizás um time que não seja tão técnico como quizás sí era o time do Cruz Azul, que também o estilo do jogo deles também era também da posse de bola, de tentar jogar e demais. Mas eu acho que vai ser um jogo muito físico. A gente obviamente chega com só 72 horas de diferença de um jogo para o outro, então eu acho que isso que também vai ser importante. Mas além disso, a gente sabe que está todo mundo à disposição, que todo mundo vai estar bem, que todo mundo está animado para esse jogo agora de amanhã, e isso nos vai deixar com mais chance quizás de conseguir na vaga na final da Intercontinental. Acho que muito mais além da pressão, acho que é mais uma obrigação pelo que é Flamengo, né? Pelo entorno que Flamengo é não só no Brasil, sino no mundo. Já todo mundo está sabendo do que o Flamengo representa. Então acho que cada jogo a gente tem que ter um valor especial já dentro do campo. Sempre que o Flamengo entra, todo mundo já sabe que é Flamengo, que está aí dentro do estádio. Então a gente sempre que vai entrar no jogo tem que pensar em ganhar, seja contra o time que seja. A gente está preparado, acho que a gente está se preparando já faz um ano já, então acho que agora já no final, faltam 2 jogos, né? Então, se a gente está preparado, acho que o jogo do dia de amanhã, se estamos todo mundo concentrado, vai dar certo. Vai ser um jogo de muita posição física, né? Muito duelo, então a gente está treinando o nosso melhor, independente da dupla que for começar jogando, vai entrar e dar o seu melhor para ajudar o Flamengo. É um orgulho para mim estar vestindo a camisa do Flamengo no Mundial. E se Deus quiser, se o Felipe colocar para jogar, eu vou estar pronto. Bom, do outro lado, o Krunoslav Juncic, que é o técnico croata da equipe egípcia do Pirâmides, disse que espera surpreender, mas quis jogar a responsabilidade toda para o outro lado. Disse, a pressão é do Flamengo, o Flamengo é o clube que tem milhões de torcedores, lembrou que o Pirâmides é um clube novo, que não tem grande suporte de torcida no Egito. O Egito tem 2 grandes clubes muito populares, o Al Ahly, que inclusive enfrentou o Flamengo no Mundial de Clubes de 2023, decisão de 3º lugar, né? O Flamengo na ocasião venceu e ficou com o 3º lugar. Tem o Zamalek também. Ele disse que até a cobertura da mídia egípcia é muito focada nesses 2 clubes, né, na força desses 2 clubes muito populares, e que o Pirâmides, de certa forma, está um pouco que quebrando o sistema. Ele é o azarão, gosta desse papel, se sente confortável nesse papel de azarão no campeonato egípcio. Foi assim na Liga dos Campeões da África, em que eles chegaram meio que para surpresa de todo mundo, e é esse elemento surpresa, esse efeito surpresa que o Pirâmides quer trazer também para esse Mundial, para ter a oportunidade de jogar uma partida contra o Paris Saint-Germain. O Pirâmides que tem atuado em jogos internacionais dentro da África, mas fora da África com um campo muito limitado, né? O Flamengo vai ser o primeiro adversário latino-americano da história do Pirâmides, que foi fundado em 2008 com outro nome, depois passou a se chamar Pirâmides em 2016. Enfim, tem uma história muito recente, com um aporte financeiro muito grande, mas realmente comparando-se assim, o tamanho em relação ao que o Flamengo representa para o futebol brasileiro e o que o
Pirâmides representa, para o futebol egípcio nesse momento, é um clube ainda em construção, né? Tentando chegar num patamar de grandeza no país e no continente, algo que o Flamengo já conseguiu construir. Mas a gente sabe que nada disso entra em campo, né? E amanhã, 90 minutos ou mais, porque se der empate tem prorrogação e persistindo tem pênalti, a gente vai conhecer então o adversário do Paris Saint-Germain, que está ali, ó, só esperando. Vou fazer aqui uma matéria do GE, onde o Flamengo deu uma alfinetada no Botafogo após essa classificação para as semifinais do Mundial. Abre aspas, o Flamengo venceu o Cruz Azul do México por 2-1 na tarde desta quarta e se classificou para a semifinal da Copa Intercontinental. O rubro-negro comemorou nas redes sociais e aproveitou para alfinetar o Botafogo como primeiro campeão brasileiro do Derby das Américas. O alvinegro foi o primeiro a disputar esse novo formato do torneio da FIFA no ano passado, mas foi eliminado pelo também mexicano Pachuca. Abre aspas, o primeiro campeão brasileiro do Derby das Américas é o Clube de Regatas do Flamengo, o Colossal, que não para de levantar troféu. Arrascaeta fez os 2 gols da vitória do Flamengo nesta quarta. Após a classificação, o time de Filipe Luiz agora enfrenta o Pirâmides do Egito e disputa uma vaga na decisão contra o PSG. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, Sport TV, GE TV, Casé TV, às 14 horas desse próximo sábado. Enfim, uma ótima vitória do Flamengo, apesar do primeiro tempo ter sido um pouco ruim, um pouco abaixo. No segundo tempo, a equipe conseguiu ser segura e conseguiu sair com essa classificação. Vai encarar essa equipe do Pirâmides, que teoricamente, aparentemente, o Cruz Azul seria o mais difícil. Mas não pode vacilar, até porque é uma semifinal, jogo único, e às vezes o dia é dos caras e não é do nosso. Então tem que ter concentração, tem que focar, que dá sim para chegar a essa final, e aí ver o que dá com o Paris Saint-Germain na próxima semana. Mas lembre-se, passar do Pirâmides primeiro. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!